Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém? Trago um abraço do irmão Souza para vocês, irmãos. Falei com ele hoje de tarde. Ele perguntou sobre as datas da nossa viagem do mês que vem, de fevereiro. E eu disse que vai ser no período do carnaval, se Deus quiser. E aí, irmãos, pela fé, nós estaremos lá, amém? Mas e as circunstâncias? E tudo que está acontecendo? Irmãos, isso daí está no controle de quem? De quem? Ano passado, sabe quantas vezes nós fomos para o Rio Arapiuns? Mais de 10 vezes, em nome de Jesus. E quantas vezes nós vamos esse ano? Só Deus sabe. Amém? E o irmão Souza perguntou sobre vocês, sobre a ida de vocês. E eu disse que nós vamos em nome de Jesus. Só Deus pode nos parar, amém? Continuem orando pelo irmão Souza, o ministério dele, comunidade do Curi, a congregação deles, a igreja Jesus Me Ama lá no Mentai, nosso novo projeto do Tucumã, junto com a Numã. São muitos desafios, irmãos. E Jesus falou que nós temos que ir pregar o evangelho a toda criatura. E nós temos que ir. Amém? E vocês vão? Vocês vão? Não vão, não? Vocês que estão acompanhando aí, ó, vocês vão? Eu estou tentando ir. Tenho conseguido ir pouco a pouco. E eu quero ver vocês comigo, em nome de Jesus. Amém? Queridos, pastor Donizete está em missão especial na cidade de Óbidos. Quem aqui já foi em Óbidos? Levanta a mão. Poucas pessoas. Se você não tiver um transporte em Óbidos, você vai sofrer e vai ficar com a perna bem grossa. Porque, olha, irmão de Óbidos, brincadeira, estão assistindo no Facebook. Mas é bem ondulado mesmo, irmãos. É excelente para quem gosta de correr, para quem quer perder uns quilinhos. Lá em Óbidos é assim, ó, para cima e para baixo para cima, toda hora, né, irmão Rivaldo? E o pastor está pregando lá na Igreja Batista Emanuel, do pastor Ricardo, esposo da irmã Sandra. Aniversário da igreja. E aí, nós estamos aqui para trazer a mensagem para vocês. Irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4. Capítulo 4. Os irmãos que estavam aqui pela manhã na classe dos adultos, nós fizemos uma pequena exposição, uma breve exposição do capítulo 6, irmãos. Capítulo 6 de João. Agora nós vamos fazer uma breve exposição do capítulo 4, mas não vai ser o capítulo inteiro, nós vamos pegar até metade. Quem dera nós tivéssemos tempo de falar do capítulo inteiro. Tem um pastor norte-americano chamado João MacArthur, tem até a Bíblia dele, eu acho que o Tailson tem a Bíblia dele, John MacArthur. O pastor John MacArthur, ele diz que ele gostaria que voltasse a época dos apóstolos e a época de Jesus, que eles pregavam até as pessoas dormirem, cair da janela, morrer, ressuscitar e varar a noite pregando. Você viu essa história na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, se não estou enganado? Mas aí os tempos mudaram, a gente tem que obedecer a programação local aqui. Amém, irmãos? João capítulo 4, você vai fazer essa leitura de pé, que nem nos tempos antigos. Vamos levantar? João capítulo 4, irmãos. Até o versículo 29. Diz assim na minha versão. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso,
saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte da água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Irmãos, João capítulo 4, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Eu imagino que vocês conhecem essa história. Não é uma história que vocês desconhecem. É uma história que a gente conta para as crianças no culto infantil, a água da vida. Existem algumas músicas que contam essa história. E essa passagem aqui, irmãos, só João fala dela, só João narra. Nós temos na Bíblia 4 evangelhos, não é verdade? 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você ler Mateus, Marcos e Lucas, vocês vão ver que eles têm muita coisa em comum. Agora, se você ler João, você vai ver que poucas passagens que os outros evangelhos dizem, João tem. Essa passagem aqui só tem em João. Porque João escreveu para outras pessoas, ele escreveu de uma ótica diferente. Você sabia disso?
que cada livro bíblico, cada escritor, ele tinha um propósito? Vocês querem saber qual é o propósito do Evangelho de João? Vão lá para João capítulo 20. João capítulo 20, versículo 31. Todo livro da Bíblia tem um propósito. Eles têm um tema. Todo livro da Bíblia tem um tema. E olha só o que o Evangelho de João. Por que João escreveu isso para nós? E aí, toda vez que você lê o Evangelho de João, você tem que ter isso em mente, que você vai acabar de ler aqui, ó. João 20, 31. João 20, 31. Você encontrou, diga amém. Diz assim na minha versão: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Cada milagre, irmãos, cada discurso, cada versículo aqui foi escrito de propósito para as pessoas se converterem. Se converterem. É muito explícito isso aqui, ó. João está dizendo, esse livro aqui é tendencioso, esse livro aqui é para as pessoas se converterem. Amém? E João, irmãos, tem 21 capítulos. 21 capítulos. No primeiro capítulo de João, nós temos a introdução. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aí depois nós temos João Batista aparecendo, dando testemunho de Jesus. E no capítulo 2, nós temos o primeiro milagre de Jesus, que só é narrado em João, que é o casamento de Caná da Galileia. Jesus transforma a água em vinho. E depois daquele casamento, Jesus ele faz um rapa no templo. Os outros evangelhos falam disso, que Jesus pegou um chicote e expulsou todo mundo do templo que estava vendendo animais. E aí no capítulo 3 tem Jesus conversando com Nicodemos, que só tem em João. Nicodemos só tem em João. E aí no capítulo 4, nós temos Jesus com a mulher samaritana. E também a cura aqui, ó, de um oficial. Em João capítulo 5, nós temos a cura do tanque de Betesda, daquele paralítico, e aí vai embora. E é só uma coisa, o Evangelho de João é só uma coisa. E você tem que ler com essa perspectiva. Ler para crer em Jesus, para se arrepender, para ter a vida eterna. Amém? Então, quem é esse João, irmãos? Esse João é o apóstolo João. É o apóstolo João. Ele escreveu os evangelhos, ele escreveu as epístolas, as 3 epístolas, 1º, 2º, 3º João, e ele escreveu também outro livro. Qual foi o livro que ele escreveu, irmãos? Qual foi? O Apocalipse. Então, ele escreveu esses livros. O apóstolo João, filho do trovão, irmão de Tiago. E aí, irmãos, é simplesmente maravilhoso esse texto, porque aqui nós temos Jesus fazendo um evangelismo pessoal. Jesus, ele evangelizava as multidões, Jesus, ele curava várias pessoas, e aqui nós temos uma conversa em particular de Jesus com uma pessoa. E esse texto, ele é riquíssimo em detalhes, e quem dera nós tivéssemos tempo de destrinchar tudo aqui. Não dá. Mas eu vou dar o meu melhor no tempo que a gente tem, irmãos. Jesus e a mulher samaritana, em nome de Jesus. Lembrando que esse capítulo aqui, ele foi escrito para as pessoas se converterem. Então, se você ainda não é convertido, você está tendo mais uma chance de se converter. Amém? Jesus vai para Samaria, irmãos. Acompanhe o versículo 1 de novo. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. O 3. Quando o Senhor, ou melhor, quando Jesus, esse Senhor é Jesus, ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez para a Galileia, irmãos. Jesus andava para cima e para baixo. E aqui os religiosos, eles já estão sabendo que Jesus está conseguindo ganhar discípulos. Irmão, mas pare, o que você está fazendo agora? E preste atenção no que eu vou dizer para vocês.
O texto está dizendo aqui, ó, que Jesus está fazendo mais discípulos do que João Batista. E todo mundo estava pensando que isso seria um problema no ministério de João Batista, irmãos. Os fariseus estavam pensando que João Batista e Jesus estavam competindo. E aí, queridos, você pega os primeiros capítulos de João, aqui onde a gente está, aonde tem uma controvérsia dos discípulos de João Batista, e eles chegam para João Batista e dizem assim: mestre, aquele que o Senhor falou, que é o Cordeiro de Deus, está todo mundo indo até ele. E sabe o que João Batista diz, irmãos? João Batista diz o seguinte: primeiro ele fala em forma figurada, ele fala assim, ó: gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós somos convidados para o casamento. E a alegria do convidado do casamento é ver o noivo feliz. E importa que ele cresça e que eu diminua. João Batista disse para os discípulos dele: eu não estou nem aí se Jesus tem mais discípulo que eu. Eu fui o primeiro. Eu vim aqui para acertar o caminho do Senhor, para apontar para Jesus. Eu sou só um mero convidado nesse casamento. Ele é o noivo. E se ele está crescendo, e se a festa é dele, se ele está feliz, eu fico feliz também. Importa que ele cresça e que eu diminua. Os outros evangelhos, João Batista diz o seguinte de Jesus: ele é mais importante do que eu, porque ele veio antes de mim. Ele é tão importante do que eu, muito mais importante do que eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias. E naquela época, vocês sabem quem é que desamarrava as sandálias das pessoas? Os escravos. E aí você entende esse texto aqui agora, porque os fariseus estavam prestando atenção nisso. Jesus tinha mais discípulos do que João Batista. E o texto também diz aqui, irmãos, que ele estava batizando, só que Jesus não batizava ninguém. Vocês sabiam disso? Quem batizava eram os discípulos. Porque imagine uma pessoa sendo batizada por Jesus. Ela ia se orgulhar muito, ela ia se ensoberbecer muito, ela ia dizer para as pessoas: olha, quem me batizou foi Jesus. Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi ninguém. Foi Jesus quem me batizou. Então, provavelmente, por isso, Jesus não batizava ninguém. Ele mandava os discípulos batizarem. Então, irmão, Jesus teve a ideia de passar por Samaria. Mas preste atenção, irmãos. Se você olhar atrás da sua Bíblia, tem um mapa. Provavelmente, muitos de nós nunca olham nesse mapa. Se você olhar esse mapa, você vai entender muito do ministério de Jesus. Israel é um país bem pequenininho, muito pequenininho mesmo. Se você olhar atrás do mapa, você vai ver que tem Judeia, lá Jerusalém, tem Samaria, tem a Galileia e tem as outras regiões. Jesus, ele queria ir para a Galileia. Só que para ir para a Galileia, ele podia ir beirando o Rio Jordão, ou ir pelo mar, ou passar por Samaria, irmãos. Só que aqui que vem um dos grandes sacadas do texto, porque não deveria ter passado por Samaria. Vocês sabem por quê? Porque os samaritanos, eles eram uma raça mestiça. Eles não eram judeus originais. E os judeus originais, que diziam ser judeus originais, eles não se davam com os samaritanos, eles não queriam saber dos samaritanos. Só para você ter uma ideia, quando os judeus estavam discutindo com Jesus, teve uma hora que eles falaram assim para Jesus: Jesus, você deve ser um endemoniado samaritano. Porque Jesus estava falando que ele é o pão da vida, que ele era o caminho, a verdade e a vida, que as pessoas tinham que se converter. Jesus falou para eles: vocês querem me matar, né? E aí os fariseus falaram: você é um endemoniado samaritano. Então, naquela época, se você quisesse xingar alguém, era só você chamar de samaritano, para você entender o que era ser samaritano. Imagine ser um samaritano naquela época. E aí, irmãos, Jesus queria passar por Samaria. Olha o versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria, mas um judeu nem entrava em Samaria, porque senão ele ia se contaminar, irmãos. Irmãos, naquela época, os judeus, eles se achavam melhores que os outros, né?
Ainda existem pessoas que se acham melhor que os outros, irmãos, hoje? Que olham para as pessoas e que julgam? Julgam pela roupa, julgam pelo cabelo, julgam pela cor da pele, se acham superiores pelo grau de educação ou por quanto dinheiro tem no banco? Ou será que isso ficou só com os judeus e os samaritanos? Eu não vou nem passar perto de lá, porque senão eu vou me contaminar. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de mentalidade. Mas Jesus, irmãos, ele não estava nem aí com os problemas culturais da época, com os estigmas. Então, ele foi por Samaria. E ele era judeu original, da tribo de Davi, da raiz de Davi. O versículo 4, era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Irmãos, da onde Jesus estava, no capítulo 3, até lá, davam mais ou menos, sabe quantos quilômetros? 32 quilômetros. 32 quilômetros. Jesus tinha carro? Não. Jesus tinha jumento? Não. O jumentinho que ele pegou na entrada triunfal, ele mandou os discípulos pegarem, não era dele. Jesus só tinha pé e barco que ele emprestava. E esse trajeto aqui, Jesus tinha que fazer a pé, junto com os discípulos. Quem aqui já correu 5 quilômetros? Ou já andou 5 quilômetros? Já? Se você for um corredor mediano, você faz 5 quilômetros em meia hora. 5 quilômetros em meia hora. Meia hora, 35 minutos. Se você for um corredor mediano, eu faço em meia hora, eu sou mediano. Se você for um corredor elite, você faz de 15 a 17, mais ou menos. Corredor elite. É muito rápido, irmãos. 5 quilômetros. Agora, se você for caminhar 5 quilômetros, você vai fazer em média 1 quilômetro de 8 a 10 minutos, se você for andando. Não muito devagar. Então, vamos colocar aí 8 minutos por quilômetro. E aí você faz as contas, irmãos. 30 quilômetros Jesus andando. Tinha que carregar as coisas, tinha os discípulos. Então, provavelmente, irmãos, Jesus acordou cedo e ele foi para a caminhada. E aí ele chega nessa cidade de Samaria, que não era para ele estar lá, porque os judeus não falam com os samaritanos. E era mais ou menos meio-dia. Jesus não parou de andar. Irmãos, quando você anda debaixo do sol quente, o que é que dá em você? Fome e sede. Fome e sede. Esse texto aqui, irmãos, diz que Jesus teve sede e que ele estava cansado da viagem. Vocês sabiam, irmãos, que Jesus, ele é 100% homem, 100% Deus? Sim. A gente viu de manhã que Jesus andou por sobre o mar e multiplicou pão. Quem é que faz isso, irmãos? Só Deus. Porém, aqui o texto também diz que Jesus sentiu cansaço. Em Hebreus diz, irmãos, que Jesus ele foi tentado em tudo que nós fomos tentados. Que Jesus passou por cada dificuldade que nós passamos. Sentiu fome, ficou triste, ficou com raiva, foi traído. Jesus ele era homem, assim como você, assim como eu. E aí, depois de ter andado os seus 32 quilômetros, quase uma maratona, ele ficou bastante cansado, sentou-se no poço de Jacó. Você sabe essa história de Gênesis, irmãos? Jacó, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. E Jacó, quando ele chegou lá em Canaã, ele começou a cavar poços. E ele começou a prosperar. Abraão prosperou, Isaac prosperou e Jacó prosperou. E as pessoas com inveja, o que foi que as pessoas daquela comunidade lá, daquela localidade, fizeram com os poços de Jacó? Vocês lembram? Vocês não se lembram? Alguém sabe? O que eles fizeram com os poços? Eles taparam os poços de Jacó. Então, irmãos, se você conhece, quando você lê assim, ali havia o poço de Jacó, você vai ver tudo na sua cabeça. Vai vir tudo na sua cabeça. Jacó querendo casar com Raquel e Labão dando Lia para Jacó. E Jacó trabalhou
14 anos, casou com a Lia, diz a Bíblia que Lia tinha os olhos meio feios, e depois que ele conseguiu a Raquel. Assim como ele enganou o irmão dele, enganaram ele. E aí havia o poço de Jacó, e era um poço muito fundo e era meio-dia. Versículo 7, irmãos. Nisso veio uma mulher, agora a mulher vai entrar na cena. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus estava sozinho. Jesus não precisava ficar lá, irmãos. Jesus poderia também ter comprado comida, ou outros discípulos poderiam ficar lá com Jesus para fazer segurança para Jesus. Mas Jesus mandou todo mundo embora, ele queria ficar sozinho, porque ele sabia que havia uma mulher. Só que preste atenção, irmãos, naquela época, o horário de tirar água não era meio-dia. Você que já foi para o sítio, você que já morou no interior, qual é o melhor horário para pescar, irmãos? É meio-dia? Não. É que horas? É de manhã cedo, né? Ou no finalzinho da tarde. É quando não tem sol. Nessa viagem que nós fizemos agora, nós saímos tarde e eu vi tudo descascando, peguei um sol muito brabo. Naquela época, irmãos, o horário de tirar água era de manhã cedo ou de tardinha. Esse era o horário que as mulheres tiravam água. Eram as mulheres que tiravam água. Os homens trabalhavam na agricultura e as mulheres carregavam um panelão de água na cabeça. Quem aqui já carregou água na cabeça, irmãos? Hoje eu estava enchendo carote de água lá em casa, que falta demais. Mas o texto diz que as mulheres carregavam água, né? E aí, Edilene? Conversar com ela. Naquela época, as mulheres carregavam água. Tem alguma coisa errada aqui, irmãos, porque essa mulher vai meio-dia. Por que que a mulher está indo meio-dia? Porque provavelmente, irmãos, ela ia só. E aquela mulher tinha algum problema que ela não queria ser notada. Ela não queria que as pessoas a vissem e olhassem para ela e lembrassem da vida dela, que você vai ver depois por que ela foi meio-dia. E Jesus foi exatamente meio-dia, sentou sozinho, esperou a mulher, ele sabia que a mulher ia chegar lá, sem nunca ter falado com a mulher. E aí, irmãos, o versículo 9 diz assim, ó. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor judeu pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Irmãos, eu esqueci de dizer uma coisa aqui para vocês. Naquela época, naquela cultura, um homem jamais conversava com uma mulher. Assim em público ou a sós. Não era legal. Vocês devem saber que no mundo bíblico, no mundo de Jesus, no mundo do Antigo Testamento e do Novo Testamento, mulheres não tinham direitos. Infelizmente. Alguns até acusam dizendo que a Bíblia é machista, que os homens podiam ter mais de uma esposa, que mulher não pode ser pastor e outras questões, entendeu? Mas não é, irmãos, a Bíblia não é machista. Se você observar os evangelhos, só a Bíblia traz com exclusividade a participação das mulheres no ministério de Jesus. Como, por exemplo, essa passagem aqui. Os judeus, eles não falavam com as mulheres em público. Era vergonhoso para um judeu falar com uma mulher em público, entendeu? Porque a mulher não estudava a lei, a mulher não tinha direito a nada. E eles trocavam de mulher, os judeus, eles repudiavam. Não queria mais a mulher, Moisés dava a carta de divórcio, então vai-te embora, não te quero mais. Mulher era tratado de forma muito ruim, infelizmente. E nesse texto, Jesus faz questão de trazer uma mulher. Irmãos, vocês sabem para quem Jesus apareceu primeiro na ressurreição? Para quem foi? Para uma mulher. Vocês sabem quem é que financiava o ministério de Jesus? Mulheres. Quem foi que lavou o pé de Jesus com perfume e enxugou com os cabelos? Mulher. Então, a Bíblia não é machista, Deus não é machista, muito pelo contrário. Ele faz questão
de dar exclusividade para as mulheres no ministério de Jesus. E até lá em Atos dos Apóstolos, quando diz o primeiro capítulo, estavam todos reunidos, entre elas Maria, a irmã de Maria, mãe de Jesus, e outras mulheres. Elas serviam Jesus. E aqui nós temos com exclusividade Jesus falando com uma mulher. Ele era judeu, ele não podia falar com uma mulher. Piorava ainda falar com uma mulher samaritana, uma mulher que era mestiça. E aí a mulher entra em parafuso. Como é que o Senhor, sendo judeu, está pedindo água para mim? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Vocês sabiam que hoje existem muitos povos que se consideram rivais? Não gostam um do outro? Por exemplo, os israelenses e os palestinos. Sabe quando essa guerra vai acabar entre eles? Provavelmente só quando Jesus voltar. Porque os caras se odeiam. Se odeiam. Pegar um árabe e um judeu é chamar para a guerra. Sabe outras nações também que não se gostam? Um chinês e um japonês. Sabiam disso? Eles têm estigma. Houve uma guerra muito ferrenha entre Japão e China, e os japoneses, eles machucaram muito dos chineses. Outras nações também que não se gostam, que não se cheiram, são os coreanos do norte e os coreanos do sul. Se um coreano do norte pular a fronteira e vir para a Coreia do Sul, sabe o que acontece com ele? Morte. É acusado de traição. Ainda existe muito isso hoje, irmãos. Bom, graças a Deus parece que o nosso país ele não tem rixa, não tem rivalidade com nenhuma nação do mundo. Nós somos bem quistos por todas as nações do mundo, graças a Deus, até o presente momento. Mas infelizmente, irmãos, guerras, rumores de guerras, esse tipo de rixa, vem de muito tempo. E os judeus não se dão com o samaritano, só porque os samaritanos eles eram mesclados, eles eram mestiços. É mais ou menos o que Hitler fez com a Alemanha, é bem pior, não dá de comparar não. Hitler, ele queria simplesmente matar todo mundo e deixar só a raça ariana, só quem era branco. Quem era judeu, já era. Quem era homossexual, já era. Mulher, então, que Deus o livre. Tinha que ser judia, tinha que ser alemão. Tem muito isso no mundo, irmãos, infelizmente. E a mulher disse, você vem pedir água de mim, que sou samaritana? A gente não se gosta, nós somos inimigos, nós não nos damos bem. E aí, irmão, Jesus não queria nem saber se era preto, se era branco, se era rico, se era pobre. Jesus falou no versículo 10, se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado a água viva. Jesus não entrou no jogo daquela mulher, irmãos, de rixa, de rivalidade, não. Ele falou o seguinte, olha, se você soubesse quem é que está te pedindo, eu ia te dar era água viva. Interessante, irmãos, que quem está com sede, quem é? É Jesus. Só que ele usa isso, a sede dele, de pretexto para ganhar aquela mulher para Jesus. E aí o versículo 11 diz assim, o Senhor não tem nem com quem tirar a água e o poço é fundo. Aonde o Senhor pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? O que essa mulher está falando para Jesus é mais ou menos o seguinte, irmãos. Quer dizer que o Senhor quer me dar água viva? Se eu não tenho nem balde para tirar essa água aqui, o Senhor vai me dar água viva. A mulher está sendo meio mal educada com Jesus. É isso que ela está querendo dizer. É tipo assim, você quer luxar, como a gente diz aqui no norte, você não tem nem rede, quer andar de carro, não tem nem rede. Entendeu? É isso que a mulher está falando para Jesus. Você vai me dar água viva? Você não tem nem balde para tirar essa água, quanto mais água viva. Entendeu? Ela está sendo mal educada com Jesus. E o versículo 13 diz assim, mas Jesus vai direto ao ponto, irmão. Jesus não desiste dela. Graças a Deus Jesus não desistiu da gente.
O versículo 13. Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus está dizendo, mulher, eu não quero brigar com você, mulher. Muito pelo contrário. Essa água aí, ó, se eu tirar, se você tirar, sabe lá Deus quem tirar, a gente vai ficar com sede de novo, vocês vão ficar com sede de novo. Agora, a água que eu tenho do seu interior vai jorrar uma água da eternidade para a vida eterna. Irmãos, lá em Jeremias capítulo 17, versículo 13, e em Jeremias 2:13, você não precisa abrir, mas eu vou citar para você. Lá diz assim, ó, o meu povo me abandonou, e eles trocaram a fonte de água da vida por um poço quebrado que não presta. É isso que diz lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 13, e em Jeremias 2:13. O povo de Israel trocou Deus, a fonte da água água viva, por uma cisterna quebrada. Irmãos, a gente guarda a água em uma caixa d'água toda furada, toda quebrada, toda estourada? Não. Mas é assim, irmãos, quem não tem Jesus. Jesus é a fonte da água viva. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Não morre, mas passa da morte para a vida. João 5:24. Agora, quem não tem Jesus, irmãos, é como se estivesse carregando um balde furado, todo esculhambado, na cabeça. E a gente diz, meu filho, para de carregar água, vem aqui para o poço da eternidade. Jesus é esse poço, você vai ter água da vida. Ele falou, não, eu estou feliz com o meu baldinho na cabeça. Uma hora eu encho, outra hora seca, uma hora eu encho, outra hora seca. Estou feliz. É assim quem não tem Jesus. Está trocando fonte da água viva por uma caixa d'água, um poço cheio de mosquito da dengue, irmãos. Cheio de água podre, cheio de água que vai bater lá no inferno. Basicamente, Jesus tem isso em mente quando ele diz assim, ó, mulher, beba de mim e você vai ter uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. E só eu posso lhe dar essa água. E aí a mulher, irmãos, ela vai ver onde é que vai dar, ela diz assim, ó, o versículo 15. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Irmãos, provavelmente a mulher continua sendo irônica com Jesus. Entendeu? Porque ela não está entendendo a mensagem de Jesus. E basicamente o que ela está falando para Jesus é assim, ó, ah é? O senhor quer me dar essa água, é? Então por que o senhor não me dá logo, que aí o senhor já me tira o trabalho de ter que carregar água todo meio-dia. Me dê essa água, que aí eu não volto mais aqui. Já que o Senhor quer me dar a água da vida, então me dê essa água, e aí eu paro de carregar água. É isso, irmãos, que a mulher está falando para Jesus. Ela é bem hostil mesmo, essa mulher. Ô mulherzinha. Mas Jesus não vai desistir dela. Quantos de vocês foram hostis para o Evangelho? Demoraram para entregar a vida a Jesus? Eu lá vou ser crente, rapaz. Crente é um bando de ladrão, mentiroso. Só eles estão salvos. Nunca vou ser crente. E aí está aqui você agora, né? Aleluia. Bora ver se essa mulher se converte, irmãos? Legal, essa mulher, ela quer a água da vida. Só, irmãos, que agora Jesus vai para a segunda parte, que é o problema da mulher. Jesus falou que ia dar água da vida para a mulher, Jesus ofereceu a salvação para a mulher, e Jesus vai dar essa salvação para essa mulher. Não era para Jesus estar falando com essa mulher é samaritana, é do povo rival de Jesus. E aí Jesus diz assim para a mulher, tá legal, 16, então vá chamar seu marido. Chame seu marido e volte. E aqui está o problema dela, irmãos. A mulher falou, eu não tenho marido, versículo 17. Eu não tenho marido. Até aí tudo bem, Jesus não conhecia da vida dela, ela não conhecia Jesus. Será? E aí o versículo 17 diz assim, irmãos. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Irmãos, agora
virou a outra parte da moeda da evangelização. Vocês sabiam disso? Quando a gente vai evangelizar alguém, irmãos, a gente fala que Jesus é Senhor, a gente fala que Jesus vai transformar a vida da pessoa, a gente fala que Jesus quer abraçar, que Jesus quer cuidar, que Jesus quer enxugar as lágrimas. Mas, irmãos, nós temos que fazer igual Jesus. A gente tem que mostrar as duas faces da evangelização. Nós temos que confrontar o que, irmãos? O que eu e você nós temos em comum, irmãos? Porque o salário do pecado é a morte. Vocês acham que essa mulher ia passar por isso? Tem muita gente quando vai evangelizar, irmãos, faz uma promessa furada. Venha para Jesus, Jesus vai te salvar. E a pessoa continua na vida dela de pecado, levanta a mão, entrega a vida a Jesus e tudo. E ela não sabe que ela precisa se arrepender. E aí Jesus, irmãos, diz assim, você quer a água da vida, né, dona menina, dona samaritana? Eu vou te dar a água da vida, então eu vou fazer uma coisa. Vá chamar seu marido, mulher. Porque eu já estou conversando com você aqui, nós dois, mas vai chamar seu marido, tá? Vamos terminar essa conversa na presença do seu marido, porque tem que chamar seu marido. E aí a mulher diz, mas eu não tenho marido. E aí Jesus diz, está certo. Você já teve 5. E o homem que você está agora não é seu marido. Irmãos, qual é a situação onde eu vivo com uma pessoa, mas a pessoa não é minha mulher, ou a pessoa não é marido da mulher que mora com ele? Qual é essa situação? Quando a pessoa vive, qual é a palavra que a gente diz em português? Coloque entre aspas, vive? Exatamente. Sabe o que Jesus está falando para ela? Jesus está dizendo, você já teve 5. Primeiro você foi casada, você largou. Segundo você foi casado, você largou. Terceiro você largou. Quarto você largou. Quinto você largou. E esse que você tem, você está vivendo junto, mas não é casada, né? É isso que Jesus está falando para ela, irmãos. Casamento sabia que casamento é um contrato? Casamento é um contrato que você faz perante Deus e perante os homens. Casamento é um contrato, sabiam disso? Perante Deus e perante os homens. Interessante. Tem que ter validade perante Deus, tem que ter validade perante os homens. Por isso que a gente vai lá no cartório. E aí Jesus falou para ela, mulher, você já teve 5, e agora você vive com esse camarada junto, mas você não está casada. Sabe o que Jesus está falando para ela, irmãos? Sua vida está toda esculhambada, mulher. Eu vou te dar a água da vida. Mas vamos embora ajeitar essa situação aí? Vamos embora largar de mão esse monte de homem? Bora largar de mão essas situações? Irmãos, foi assim que Jesus falou para mim e para vocês. Você quer a salvação? Você quer uma vida em abundância? Mas olha aí, bora largar esses vícios. Bora abandonar essa vida aí desgraçada de pecado, porque senão não tem salvação, não. Não tem salvação, não tem água da vida, não tem pão da vida, não tem o caminho, a verdade e a vida, não tem nada. Tem que fazer uma escolha, irmãos. Tem que fazer uma escolha. E aí o versículo 19 diz assim, irmãos, a mulher fala, Senhor, vejo que você é profeta. Antes Jesus era só um cara com sede. E agora quem é Jesus, irmãos? Um profeta. E aí a mulher, ela diz assim, versículo 20, parece que ela muda a conversa, né? Ela muda. Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. O monte que ela estava se referindo, irmãos, era o Monte Gerizim. O Monte Gerizim. Procure na sua Bíblia o Monte Gerizim que você vai saber. Fica lá em Samaria. E aí Jesus, no versículo 21 diz assim, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês adorarão o Pai. Nem neste monte e nem em Jerusalém. Mulher, vai acabar esse negócio de templo. Vai acabar esse negócio de cerimônia.
Vai acabar esse negócio de judeu adora em Jerusalém e samaritano adora no monte. E aí, parece que hoje o pessoal ainda tem mania de ir para o monte orar, né? Parece que lá no monte tem mais poder, parece que está mais próximo. Não é verdade? Estão entendendo isso aqui? Vai chegar, mulher, a hora, e já chegou. Creia em mim, que não vai mais interessar se vai ser no monte, se vai ser na sua casa, se vai ser na igreja, se vai ser em qualquer lugar. Não importa, mulher. Vocês de Samaria 22, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus disse que a salvação vem dos judeus. O 23, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, e que, irmãos? Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes os adoradores que o Pai o procura. Como é que a gente adora a Deus, irmãos? Em espírito e em verdade. Agora, vocês sabem o que é adorar em espírito e em verdade? Primeiro, adorar em espírito. O que é o espírito, irmãos? É a essência do homem, é o espírito. Nós temos um espírito. E nós temos que adorar a Deus com toda a nossa essência, com todo o nosso ser. Não necessariamente as pessoas que cantam estão adorando a Deus. Sabiam disso? Popularmente, a adoração se tornou um estilo musical. Tem nada a ver com música e adoração, irmãos. Música é um tipo de adoração. 1 Coríntios 10, 31 diz o que, irmãos? Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, adorar a Deus em espírito é adorar com todo o seu ser. Com todo o seu ser. Pode ser uma música, pode ser lágrima, pode ser uma oração silenciosa, pode ser uma oferta. A sua vida deve ser um sacrifício de adoração. Isso é adorar em espírito. E o que é adorar em verdade, irmãos? Adorar em verdade é adorar de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 7. O que é adorar a Deus em verdade, irmãos? É adorar de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, existem muitos grupos que se dizem cristãos. Por exemplo, os muçulmanos, eles adoram Deus. Eles adoram o mesmo Deus que nós adoramos? Não. Alá não é o nosso Deus. Então, nós não podemos dizer que a adoração deles é uma adoração verdadeira, porque não é para o nosso Deus. Por exemplo, irmãos, eu vou citar esse nome aqui, mas eu tenho embasamento para falar, tá bom? Pode ficar tranquilo. Os mormons, eles adoram a Deus? Eles adoram Jesus? Eles dizem. Porém, se você perguntasse para um mormon, que é mormon, não essas pessoas que estão entrando agora. Se perguntasse para um mormon, é verdade que Jesus é irmão de Satanás? Sabe o que ele vai dizer para você? Ele vai dizer, mas é claro, inclusive eu e você, nós somos irmãos de Jesus e irmãos de Satanás. O mesmo Jesus que eles adoram é o nosso Jesus, irmãos? Não. O mesmo Deus que eles adoram é o mesmo Deus nosso, irmãos? Não. Então, adorar em espírito é adorar com seu ser. Adorar em verdade é adorar segundo a revelação da Bíblia. Adorar o verdadeiro Deus, irmãos. Isso é adorar em espírito e em verdade. Sabe por que Jesus fala isso para aquela mulher? Porque aquela mulher era de Samaria e ela não entendia muito. Por isso que Jesus falou, vocês adoram, mas vocês não entendem. Isso é poderoso isso, né, irmãos? Adorar em espírito e em verdade. E aí a pergunta que fica para nós, irmãos, é o que a gente está adorando e de que forma é que nós estamos adorando, irmãos? Só você pode responder isso por você. O que eu adoro e de que forma eu adoro? 24, irmãos. Deus é espírito
E é necessário que os seus adoradores o adorem em quê? Em espírito, com todo o ser e em verdade, de acordo com a revelação da palavra de Deus. E aí a mulher diz assim, ó, versículo 25. Eu sei que o Messias, chamado Cristo, ele vai chegar. Quando ele chegar, ele vai explicar tudo isso daí para nós, seu menino. Aquela mulher, então, vai ter uma surpresa agora, irmão. Jesus fala para ela o quê? Eu sou ele, mulher. Mulher, olhe para mim. Você está tendo a exclusividade de ser a primeira a saber dessas coisas, mulher. Irmãos, é poderoso isso aqui. Você tente olhar como João ele pediu para a gente olhar para esse texto. Aquela mulher pegou o sermão, Jesus sabe daquela mulher, aquela mulher não tem ideia de quem era Jesus, e aí ela diz assim, tá bom, seu menino, quando o grande Salvador chegar, ele vai explicar tudo isso para nós, que o Senhor está me dizendo que eu não estou entendendo muito bem. E aí Jesus falou, mulher, eu sou esse homem, mulher, você está tendo encontro comigo, mulher, sou eu estou aqui, ó, eu estou falando com você. Irmãos, aí parece capítulo de série, né? Nesse momento, na hora que a mulher fica lá, o que aparece, irmãos? Os discípulos de Jesus estragam tudo. O versículo 27. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos. Olha só, agora você vai entender o que eu falei no começo, irmãos. Ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma... Podia conversar com mulher, irmãos? Não podia conversar com mulher. Eles ficaram perplexos. Jesus está conversando com uma mulher sozinho. Mas ninguém perguntou, o que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Ninguém teve coragem de dizer, de confrontar Jesus, irmãos. O versículo 28. Interessante isso aqui, irmãos. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao seu povo, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Irmãos, o que a mulher foi fazer naquele poço, irmãos? O que ela foi fazer naquele poço? Carregar água. E o que foi que a mulher largou naquele poço, irmãos? Vocês notaram no texto? Que ela ficou tão abismada que ela, o que ela fez? Largou o balde dela para trás e saiu correndo para falar para os outros, irmãos. Ou seja, ela fez questão. Ela caminhou no sol quente para carregar água. Na hora que ela encheu a água, Jesus apareceu com sede. Provavelmente ela deu a água para Jesus. O texto não diz se Jesus bebeu ou não. E aí ela fica abismada. Jesus é o profeta, Jesus é o Messias. E ela quer saber de uma coisa, meu irmão. Não quero saber mais dessa água que me dá sede, não. Eu recebi uma nova água, e eu vou dizer para os outros sobre esse homem. E aí ela deixa a panela dela, o cântaro dela, o balde dela, e ela vai dizer para os outros, irmãos, ei, eu conheci um homem que falou tudo sobre a minha vida, será que esse homem não é o Salvador? E aí as pessoas vão para lá e vão atrás de Jesus. Irmãos, para finalizar, as pessoas vão atrás de Jesus. Essas pessoas creem no testemunho da mulher. Aquela mulher ganhou outras pessoas para Jesus. E depois eles convidam Jesus para passar 2 dias. E aí, irmãos, o versículo 42. Olha só quantas pessoas se converteram lá em Samaria. Acompanhe o versículo 42. E disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Que final maravilhoso, irmãos. Aquela mulher, uma mulher samaritana, uma mulher que tinha uma vida bem corrompida, tem um encontro com Jesus, vai chamar outras pessoas e as pessoas aceitam Jesus na sua vida, irmãos. Notem, esse povo aqui não é o povo de Jesus. Esse povo aqui é outro povo.
Os salmos dizem, irmãos, que as nações viriam o Salvador e elas iam se alegrar, as nações, todas as nações. E Jesus ele fez questão de passar por Samaria, apesar do evangelho ser pregado primeiro para os judeus e depois para todas as nações. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. É como aquela mulher, irmãos, aquela mulher cirofenícia, aquela mulher de Canaã, a mulher cananeia que os evangelhos dizem, que ela foi até Jesus, que a filhinha dela estava muito doente, muito doente, morrendo, endemoniada. E aí a mulher chega para Jesus e diz, Jesus, acode a minha filhinha, acode a minha filhinha. E aquela mulher não era judia, aquela não era nem metade judia, que nem a mulher samaritana. E aí a mulher diz assim, Jesus, atende a minha filha, e Jesus ignora. E depois ela diz, Jesus, cura minha filha. E aí os discípulos olham para Jesus e falam assim para Jesus, Senhor, o Senhor não quer que a gente mande ela ir embora? E aí aquela mulher diz pela terceira vez, Jesus. E Jesus fala assim para a mulher, não é bom a gente pegar o pão, tirar da boca do filho e dar para os cachorrinhos. E aí aquela mulher fala para Jesus, irmão, Jesus, eu sei, mas eu sei que os cachorrinhos se alimentam das migalhinhas que caem da mesa, Senhor. Irmãos, essa é uma das passagens mais lindas de todo o ministério de Jesus, se você olhar do jeito que Jesus olha para aquela mulher. Jesus, ele estava dando uma dura naquela mulher para saber até onde a fé dela ia, irmãos. E aí Jesus falou, mulher, não é bom tirar o pão, a comida dos filhos e dar para os cachorrinhos. Jesus não estava falando para aquela mulher de cachorro, irmãos. Jesus só estava dizendo que a prioridade era para os judeus, depois era para eles, que eram de outros povos. Mas aquela mulher tinha tanta fé, que ela queria só uma migalhinha, só uma palavra de Jesus. E aí Jesus olha para aquela mulher e diz, mulher, em todo Israel não tem fé como a tua, vai, que a tua filha já está curada. E Jesus nem pisa na casa daquela mulher, irmãos. E aquela mulher era de outro povo. Os povos verão e se alegrarão ante a salvação. Irmãos, se alegre na salvação de Jesus se você já tem Ele como Senhor e suficiente Salvador. Se você ainda não tem a água da vida, o pão da vida, o caminho, a verdade e a vida, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o eu sou, Ele está aqui nessa noite, através do Espírito Santo de Deus, e Ele quer entrar na sua vida. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, por esse encontro que o Senhor teve com a mulher samaritana, Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pelo encontro que nós tivemos com o Senhor. Assim como o Senhor foi atrás daquela mulher, Deus, o Senhor veio atrás de nós. Assim como o Senhor ofereceu, Deus, a água da vida, o Senhor ofereceu a nós. E a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Ti, Deus, o Senhor começou a consertar a nossa vida, Deus. A vida daquela mulher, Deus, era uma vida cheia de pecado. E a nossa vida, Senhor Jesus, também era cheia de pecado, Deus. E até hoje, Deus, lutamos com alguns. Porém, o Senhor não desiste de nós. O Senhor nos deu a água da vida. O Senhor nos deu o pão da vida, Deus. Pai Celestial, muito obrigado por esse ato, por esse gesto de amor, de ter morrido na cruz do Calvário por nós, para nos salvar. Deus, hoje nós aprendemos que essas coisas foram escritas para que nós possamos crer e ter a vida eterna, Deus. E só o Senhor pode dar a vida eterna, porque a Tua palavra diz, Deus, que todo aquele que em Ti crê não vai morrer, mas vai ter a vida eterna. Se existe alguém aqui nessa noite, Deus, que ainda não teve encontro com Jesus, Pai Celestial, eu oro por essa pessoa, que essa pessoa venha reconsiderar os seus caminhos, venha ter misericórdia, Deus, da sua própria vida e venha se entregar a Ti. No mais, Deus do céu, eu oro pelos outros irmãos, parentes e amigos que se encontram enfermos, Deus do céu,
por conta das últimas coisas que tem acontecido, Deus, em Santarém e no mundo. Assim como o Senhor, Deus, multiplicou o pão, assim como o Senhor andou por sobre as águas e curou, Deus, a filhinha daquela mulher de outro país, Sirofenice, o Senhor pode curar, Deus, de forma sobrenatural, ainda agora, ainda hoje, Deus, todos os irmãos que se encontram doentes, Deus do céu, juntamente com os nossos parentes e amigos. Mas que o Senhor haja, Deus, conforme a tua vontade, segundo a tua providência, ou segundo, Deus, o teu milagre. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Pai. E nós olhamos para ti, autor e consumador da nossa fé. Amém e amém.